Olá, engenheiro Gilberto aqui. Última aula, nós dimensionamos essa treliça aqui e comparamos ela com uma viga W, certo? E percebemos que a nossa treliça é mais pesada, ela requer mão de obra e ela tem uma altura maior que a viga W, certo? Então ela falha em 3 vezes comparado à viga W. É pior em 3 sentidos, certo? Então, por que a gente utiliza ainda treliça se a viga W é melhor? Bom, a viga W não é melhor em si. A questão é que essa viga W é melhor que essa treliça, certo? Uma treliça deveria, pelo menos para servir como treliça, né, pelo menos para fazer a função dela, ter um peso menor do que a viga W. Então, como a gente poderia fazer para ter uma treliça mais leve que essa viga, certo? Bom, primeira coisa, vamos desenhá-la novamente. Desenhei ela aqui embaixo, certo? Aqui eu tinha uma treliça com 50 centímetros de altura. É uma treliça comum, certo? Feita assim como é fácil fazer, perfis pequenos, tudo mais, diagonais e montantes pequenos, certo? Aqui eu fiz ela mais alta, eu fiz com 75. Porque quanto mais alta a treliça, mais leve o esforço nos banzos, certo? Esforço de momento fletor nos banzos é igual a o momento fletor dividido pela altura, certo? Então, se eu tenho a altura 75, eu divido por 75. Se eu tenho 50, eu divido por 50. Quanto maior a altura, menor o esforço, certo? Vamos separar aqui, então, em 8, certo? Aqui eu estava separando em 12, né? Mas como aumentei a altura para manter os 45 graus, vamos separar em 8, ok? E vamos colocar os montantes, tá? Outra diferença. Nessa treliça ali em cima, nós temos montante virado para cima, né? Virado para o lado de cima, no centro dela, né? Virado para baixo, para cima, para baixo, ok? É uma configuração também comum, ok? Várias serralherias utilizam. Sem saber porquê, mas utilizam, tá? Na prática, isso aqui não é muito eficiente, porque você vai ter que dimensionar, né? E se for utilizar apenas um tipo de perfil nas diagonais e montantes, o crítico vai ser o montante em compressão próximo aos apoios, ok? A diagonal em compressão, desculpe. Então, sempre a diagonal, quando ela está em compressão, ela dá um perfil maior do que um montante. Porque quanto maior o comprimento, mais fraco é o perfil em compressão. Como resolver isso? Não deixando nenhuma diagonal em compressão, ou seja, fazendo uma treliça com todas as diagonais viradas para baixo quando a carga é gravitacional, como é o caso, ok? Então, nesse caso, virado para baixo, certo? Aqui bem no meio, como a força cortante já é baixa, eu posso fazer nas pontas viradas para cima. Por quê? Porque como a treliça tende a falhar na compressão primeiro, eu aumento a área de aço próximo ao centro, certo? No topo, facilitando para o banzo superior. E não necessito esse montante, porque o banzo inferior que está tracionado não precisa ser travado, certo? Vamos agrupar então, aqui já está agrupado, vamos agrupar as diagonais, ok? E montantes. Vamos descrever a disposição, então, aqui é para baixo, certo? Aqui é para cima. Esses 4 montantes devem ser virados, então, para o centro, né? A gente está correto. E esses 4 também para o centro, para o outro lado, ok? Correto, então. As diagonais viradas para baixo, de maneira a não acumular sujeira, certo? E a carga é a mesma, né? A carga, nos 3 casos, é de 1,3 tonelada-força, certo? Então, tendo isso, eu posso mandar calcular, ok? Eu estou com os perfis mínimos, então agora vai falhar, sem problema. Vamos trabalhar nessa treliça. Primeira coisa que eu vejo, o banzo inferior que é tracionado está falhando, ou seja, esse perfil aqui é insuficiente, certo? Vamos pegar a calculadora aqui rapidinho, certo? E descrever um perfil dobrado editável, certo? Porque eu não preciso utilizar o que é pronto. Eu posso eu mesmo mandar fazer um perfil
otimizado, ok? Vamos começar com 2 milímetros, uma espessura mais fina, certo? E um perfil de corte 200, ou seja, eu pego uma chapa que tem 1.200 milímetros e corto em 6 tiras de 200 milímetros, certo? O meu banzo eu vou fazer com 100 milímetros de largura, ok? Então eu subtraio 100, certo? E eu tenho essas duas dobras. Cada dobra me dá 2 vezes a espessura, certo? Então eu tenho 2 dobras, então mantendo 100, né, que eu ainda tenho, mais 2 dobras, certo? De 2 milímetros e vezes 2, porque é cada dobra 2 vezes a espessura. Então eu tenho 108 dividido por 2, eu posso fazer tanto as duas abas, né, de 54 milímetros. Talvez já seja suficiente, ok? Os montantes diagonais, vamos iniciar também com um perfil dobrado editável, ou seja, eu vou mandar dobrar o perfil do jeito que eu quero. Ao invés de cortar por 6, como o montante e diagonal não tem um esforço tão grande, eu posso dividir por 8 e fazer com 150, certo? Mais 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, 2 dobras de 2 milímetros, e como é vezes 2, né? É 2 vezes a espessura, porque ela, digamos, ela atalha aqui, né? Fazendo essa curvinha, né? Então, 90, 25 aqui eu poderia fazer, então, mantendo os 90, divido por 2, 34, ok? Novamente, talvez seja suficiente. Vamos testar agora, ok? Vamos calcular então. E não foi, sem problemas. Meu banzo ainda está falhando, meu banzo inferior, né? E algumas montantes estão falhando. E até a diagonal aqui está falhando. Um dos motivos que a gente está falhando ainda, mesmo assim, é por quê? Porque quando a gente vai descrever o material, é a 36, é o aço mais comum assim para comprar. Essa outra treliça também estava em A36, porém a viga W vem em A572, 250 MPa, 345 MPa, ou seja, a viga W tem um aço 40% mais resistente que o que a gente usa em uma treliça. Ela está, digamos, ela está trapaceando, né? Ela está usando um aço melhor do que a treliça. Então, quando a gente for dimensionar a treliça, vamos utilizar o aço mais forte que a gente conseguir. Nesse caso, A572, grau 50. Grau 50 é 50 KSI, ou seja, 350 megapascal, ok? Então, esse aço é igual a esse aço, certo? Então, agora a gente está trabalhando pelo menos de igual para igual, ok? E mando calcular novamente, certo? Agora o banzo inferior passou. Por quê? Porque agora ele está com um aço mais forte. Essa diagonal passou, esse montante passou, que antes estava falhando, apenas porque eu aumentei a espessura, aumentei a resistência do aço, ok? Uma coisa que a gente pode melhorar ainda nos montantes. Esse montante bem da ponta, ele está falhando criticamente, né? A gente está utilizando um perfil simples ainda, né? Um U simples. O desenho dele aqui é só uma dobra, né? Para cada lado. Vamos trabalhar com o enrijecido, porque quanto mais próximo de um tubo uma peça em compressão, mais rígida ela é, mais forte ela é, certo? Então, a espessura continua sendo 2, e aqui 4, ok? Então aqui fica 90. Mesma coisa de antes, tá? O que a gente pode fazer agora? Aquele corte 150 ficaria pequeno, então vamos fazer 1200 sobre 6. Corte 200, ok? Subtraio 90, certo? Somo, então, 4 dobras, né, de 2 milímetros vezes 2. Então ainda me sobra 126 milímetros, ok? Podemos fazer 23 cada dobra, né? Essa dobra aqui, no mínimo, 6 vezes a espessura mais 5, certo? E aqui 40, ok? Ou posso aumentar aqui tipo, para 45 e aqui 18, certo? Então, a dobra final aqui só tem que ser 6 vezes a espessura, 2, né? Mais 5. Tendo 17, é suficiente, certo? Tem 18, então é suficiente. 90, 45, 18 é o perfil que a gente vai utilizar. E vamos ver se vai passar, certo? Então,
mandamos calcular e passou. 84%, ainda passou com folga. Tá? Ainda tenho 15% aqui de folga. Vamos fazer agora a mesma coisa com o nosso banzo superior, que vai ser igual ao banzo inferior, mas isso são detalhes. O banzo superior eu não posso travar ele, não posso fazer enrijecido, porque as diagonais não entram aqui. Mas na verdade eu posso. O que eu vou fazer? Eu vou enrijecer ele, em vez de dobrar para dentro, eu dobro para fora. Ok? Então vamos pegar um perfil W. Ok? E iniciar com as mesmas informações que a gente tinha. O raio de dobramento, o dobro da espessura, tá? 100. Aqui 18, certo? E aqui 45. Mesma chapa, certo? Corte 200 novamente. E vamos ver se agora ele resiste. Por quê? Porque agora, como as abas estão enrijecidas, ele se tornou mais resistente também a essa carga distribuída. Ok? Mando calcular novamente. Ok? Ainda está falhando em alguns pontos. Não é bom aumentar a espessura. É sempre mais econômico aumentar a altura. Então, nós tínhamos 1.200, certo? E dividimos por 6. Não foi suficiente. Se dividir por 5, a gente tem mais, né? Então, vou fazer aqui 1.200 dividido por 6, menos 1.200 dividido por 5. Eu ganho 40 milímetros, ok? Então, dividido por 2, eu coloco 20 de cada lado. Aumento para 65, certo? E vamos ver se vai resistir agora, certo? Calculamos novamente e passou com uma chapa 2 milímetros, certo? 99%, está no limite, mas passou, ok? Então, nosso perfil tem 3,91 kg. Então, 3,91 vezes 12, certo? E nossas diagonais e montantes, 3,13. Então, mais 3,13 vezes 15. É a mesma coisa que eu estava utilizando antes. Não cheguei a medir certinho, mas normalmente essa relação de 2,5 funciona para uma treliça de Prats, de Howe ou Warren, reforçada sem dificuldade, tá? Ainda sobra um pouco, certo? Então, 93,87 kg. Dividido por 6, eu tenho uma treliça com 15,6 kg por metro, certo? Comparado aos 21 que eu tenho aqui. Então agora a minha treliça passou. Ela é mais leve do que um perfil W, com uma folga ali um pouco grande ainda, né? Dividido por 21, menos 1, né? Ela é 25% mais leve. Agora é uma treliça eficiente. Isso aqui de lançar uma treliça de qualquer jeito e mandar calcular, vai dar erro, vai dar uma treliça pesada, certo? Aqui 26, aqui 15 é a prova disso, certo? Então, treliças, estudem como fazer a diagonal, ok? Não faça de qualquer jeito, faça ela alta, certo? E faça um aço resistente. Não pega o aço mais comum, é mais fácil de encontrar, mas é mais fácil de gastar dinheiro à toa nele também, certo? Basicamente é isso, até a próxima!